faz isso. Tá? O empresário americano chamado Joseph Pulitzer, que dá o prêmio Pulitzer, né, fez uma doação, não me lembro agora de cabeça, mas uma doação significativa na criação da Escola de Jornalismo da Universidade de Colômbia. E foi a primeira escola de jornalismo do mundo, em 1900, aí, desculpe os historiadores, ele em 1913, mas posso ter errado agora. Nós não temos isso. Nós não temos isso. Então, é um pessoal muito atrasado. O Lourenço de Carvalho queria fazer parte dessa entrada, então jamais pensar em criar um jornal como esse. O grande ganho dele foi quando ele percebeu, fez uma mudança muito bem sucedida, foi pegar o jornal que era o Dia, comprou o jornal O Dia do Chagas Freitas e fez uma espécie de upgrade do jornal. O jornal se tornou um jornal mais acessível, um jornal mais interessante, voltado para uma classe média. Né? E aí começou a mexer com o Globo, começou a mexer com a circulação do Globo. Tá? É isso meados dos anos 80. O Globo passou a se preocupar com esse tipo de concorrência, não mais com a concorrência do Jornal do Brasil, que era uma concorrência por cima, né? Mas com a concorrência por baixo. Né? A população, ela predominantemente de classe média, média baixa, né? E os miseráveis. O miserável não vê jornal, né? Vê Jornal Nacional. Isso aqui é terrível. Tá? O Jornal Nacional tem 30 milhões de pessoas de audiência dia. A tiragem de jornais do Brasil, tiragem diária, tá? É de 7. Então, a tiragem de jornais diários no Brasil, tá? É 20% ou 25%, né? Que varia de 30% a 35%, tá? Dos espectadores do Jornal Nacional. É descomunal essa coisa. É descomunal. O Dia fez essa mudança que foi bem sucedida, e aí sim o Globo começou a estudar o lançamento do Extra, que era para tentar barrar o crescimento do Dia. Né? O Extra comeu o Dia, né? E aí o Dia então começa a pensar num jornal que pegue uma fatia do Extra. E pega uma fatia do Extra há 10 anos, estou cobrando 10 anos aqui. Quando é que você tem 10 anos? 10 anos aconteceu o quê? 2005. É quando você começa a ter uma melhoria das condições de vida da população de baixa renda. E esses 25 milhões de pessoas que saíram da miséria começam a ser beneficiados nesse período. Então é por isso que a gente tem um jornal com esse, porque você tem um público que passa a ser um público em condições de consumir jornal. A R$1, mas consumindo jornal. Né? E que passa a ler jornal. Aí eu acho que o mérito interessante do Meia Hora, independentemente de tudo aquilo que eu, Silvia e o Ângelo dissemos aqui, é que ainda forma uma pequena plateia de leitores de papel. Né? As pessoas não estão, as pessoas jovens, né? Independentemente de classe social, não estão lendo papel. Né? Essa é a maior crise que a gente tem no jornalismo mundial. Talvez eu esteja falando mundial, esteja sendo ocidental demais, mas digamos no mundo ocidental. Eu não sei o que está acontecendo. Até ser um pouco China e Índia, essa queda de circulação, ela já vinha desde o final dos anos 90 e ela só foi segura um pouquinho por conta dos BRICS, particularmente a China e Índia, que tiveram um aumento de circulação nos últimos anos. Né? Bom, tem 1 bilhão e 400 mil, 1 bilhão e 200 mil, qualquer coisa que aconteça nesses dois países mexe com a circulação mundial. Chega, já falei. Indo nessa coisa que você falou por último, a gente fez um debate em Porto Alegre com o Veríssimo e com o Jorge Furtado depois do filme. E aí o Veríssimo, ele lançou uma pergunta que talvez, enfim, é uma coisa de opinião, não tem muita resposta, que era, ele como escritor, pensando na profissão majoritária dele, apesar de ser cronista, ele deve ficar preocupado, chateado, ele deve lamentar que uma pessoa entra numa livraria para comprar um livro do Paulo Coelho, já não devendo já ficar feliz que a pessoa entrou na livraria, que talvez seja um pouco essa questão que você acabou de falar na Meia Hora por último, né? Pelo menos estão lendo. Estão lendo o quê? Putz, Meia Hora, mas estão lendo. Então, qual é a solução aí nisso? É bom, isso é ruim? Cada um vai ter um... Eu queria falar duas coisas antes de, por favor, não
Isso aqui não é para ser assim uma coisa, né, doutoral, assim, tem uma mesa separando a gente e tal, e vocês apenas convivendo, mas assim, duas coisas. Primeiro, quando eu falo popular, é porque, por impossibilidade de chamar de outra maneira, porque, claro, né, se você fala quality paper, o jornal de qualidade, jornal de referência, significa que o outro não tem qualidade, quase que obviamente, né? Mas assim, é que tradicionalmente se chama jornal popular porque se destina a um público popular, não é porque ele seja popular no sentido de defender os interesses populares. Agora nós vamos discutir até o fim do mundo em mais 6 meses quais são os interesses populares. Né? E se eu sou do PC do B, você é do PT, o outro é do PSOL, aliás eu não sou do PC do B, eu nunca fui. Mas assim, estou chutando porque, né? Não, pois é, mas foi um. Depois vamos falar do Fábio, depois a gente fala onde é que você foi parar antes de chegar aqui. Né? É porque a gente estava vindo para cá, eu não estava entendendo muito bem o trajeto que ele estava fazendo. Ele disse, não, só pode deixar a gente aqui, porque aqui na Rua da Carioca, então eu ia parar no Cinema Íris. Eu falei, o que você vai fazer no Cinema Íris? Não, não é no Cinema Íris? Eu disse, não, João, pelo amor de Deus, porque depois tem um evento que é o Íris e tal, que é o Eros e Íris e tal. Aí o João falou, não, tem certeza? Eu falei, João, pelo amor de Deus, não é no arquivo e tal. Não, mas eu, aí, já que estava ali, ele parou e ainda foi lá. Eu não sei o que ele disse. Mas ele não entrou, porque, né, ele falou, né, disse, voltou, e eu estou acreditando que ele disse que, perguntou assim, tem alguma atividade aqui que não seja pornô? Aí o cara disse não e tal. Aí ele voltou, assim, talvez não decepcionado. Enfim, e que estava acompanhado, ou o taxista deve ter história para contar hoje. Tal. Falei assim, pô, foi parar no cinema aí. Então, assim, bom, mas então nós vamos ficar. Eu tô falando, mas eu estou falando isso por causa do ato falho, né? Que o dia que foi um ato falho, ele desviou o carro para lá. E eu não foi um ato falho do PCdoB, absolutamente, nunca tive nenhum vínculo, mas estou falando. 50 milhões de partidos que nós tivermos, ou movimentos sociais, ou qualquer outra organização, né, essa vai haver divergência, e sobretudo no campo da esquerda você tem 3, tem uma dissidência, é uma coisa realmente impressionante. E a gente vai ficar dizendo que eu aqui represento o interesse popular, o outro, eu não sei se a última hora era interesse popular, era interesse turista, era outra coisa, claro que é um outro contexto e tudo mais. Mas assim, só para dizer que acho que é uma ressalva importante que se faça, acho até que na entrevista que eu dei, enfim, que todas as entrevistas devem ter sido longas e foram editadas da forma como se achou melhor, e não cabia, né, nem era projeto do filme, né, tratar disso, mas eu me lembro, eu hei de ter falado alguma coisa desse tipo, né, que é popular ou popularesco, etc., porque sempre se faz uma certa ressalva, né, a esse termo, mas nunca apontando para essa discussão mais substancial, porque na verdade talvez ela não consiga se realizar, porque são muitas variáveis que entram aí, e acho que a gente já devia ter aprendido, né, ao longo de todo esse processo que a gente viveu no mundo, né, não só no Brasil, que não dá para você se arrogar o discurso eu falo em nome de, né, aliás hoje ninguém mais fala em nome de ninguém, porque se ninguém me representa, e aí é um grande problema, porque daqui a pouco você não consegue se articular politicamente de jeito nenhum, porque só eu sou eu. Mas quem sou eu? Ah, bom, eu um outro problema que vai ter 50 mil anos de análise para dizer, mas eu sou eu mesmo, mas quem sou eu e tal. Então é um drama. Mas politicamente ocorre que alguém contrata, alguém demite, alguém tem condição de deliberar, e eu acho que é disso que se trata quando se fala de política, né? Política é necessariamente alguma coisa coletiva. A outra coisa é em relação a esse negócio da leitura, e isso que também você falou, entrar na livraria. Sinceramente, assim, eu não vejo tanto problema, eu talvez esteja muito errada, não sei, isso é mais palpite, eu nunca estudei mesmo, não me debrucei exatamente sobre isso, mas assim, essa defasagem que você fala do nível, né, de circulação de impresso, né, e quer dizer, de público, né, de impresso e de TV, é verdadeira, mas assim, com a internet já nos 10 anos, pelo menos nos últimos 5 anos, mas em 10 anos eu acho que a gente pode ter essa dimensão assim, você está mudando o tipo de consumo de informação, acho que tem 1000 implicações isso daí, por causa da compartimentação, da fragmentação que existe quando você entra, mesmo num site, a maioria das pessoas, inclusive, não entra mais em site de jornal, vê através de uma matéria que foi compartilhada, que é originária de um determinado site de jornal, mas não entra no site do jornal. Eu ainda entro porque eu ainda sou professora e tal, mas assim, e cada vez menos, digo, no meu caso particular, eu entro cada vez mais com desgosto, porque assim, é muito chato ler jornal, as coisas são assim, irritantes, são panfletárias, são manipuladas de uma maneira muito descarada, e é muito chato, então você tem que aturar aquilo ali.
E acho que outras pessoas que não têm o compromisso que eu tenho né, profissional, digamos, né, com esse tipo de atividade, simplesmente abandonam, dizem assim, não preciso ler. Por exemplo, eu não leio a Veja há uns 20 anos, pelo menos, né? Só quando pontualmente tem alguma coisa ali que é muito escandalosa, aí eu chego lá e vejo e tal. Mas assim, há uma perda de público também por causa desse enfoque, né, das pautas prioritárias, da maneira como se desenvolve essas pautas. Agora, tem um público que está migrando do impresso para o online e que não é desprezível. As pessoas estão ler não importa muito o suporte, entende? Nesse sentido. Claro que importa no sentido da dispersão, né? Quer dizer, se você está, sobretudo o jovem, né, que abre 50 mil janelas quando está fazendo alguma coisa, é assim, impressionante. Eu duvido que as pessoas se concentrem em alguma coisa. Mas assim, eu vejo, por exemplo, eu vejo filme na minha televisão. Quer dizer, quando eu estou em casa, claro, no cinema eu vejo no cinema. Mas assim, na televisão eu vejo um filme. Eu não vejo um filme no computador, eu não admito ver um filme no computador. Mas quando você começa a perceber que as pessoas estão vendo filme no computador, isso vai ter uma implicação para o formato do filme, obviamente, né? E assim, elas não estão vendo só o filme no computador, elas estão vendo o filme com um monte de Facebook, Twitter, não sei o que, Instagram, E agora o Bergman estava fudido, né? Assim, eu fico pensando, não tem condição nenhuma, um filme iraniano. Não tem. Por isso, assim, no Irã não pode ter internet, porque o cinema iraniano vai sucumbir. Enfim, é uma explicação. Mas, veja, então, quer dizer, isso cria uma alteração, que é uma dispersão de atenção e tal, que é um problema seríssimo que eu acho que a gente está enfrentando, mas não acho que seja por isso que seja o problema principal. É assim, estão consumindo informação de alguma forma, que é uma forma diferente que se consumia antes. A televisão também, em breve, daqui a pouco vai pro brejo, porque você tem várias outras iniciativas aí, de Netflix da vida, YouTube, de on demand, o cacete, que vai alterar esse quadro que a gente está acostumado a ver na televisão. Agora sim, eu já discuti isso algumas vezes, alguns colegas, o Afonso Henrique, por exemplo, né, que foi nosso professor lá também, poeta e tal, ele absolutamente não concordava com essa ideia de que, assim, mesmo que você leia, sei lá, o Paulo Coelho, ou um, sei lá, Sidney Sheldon, mas enfim, um best-seller desse qualquer, pelo menos é uma leitura, e aí dessa leitura você vai passar a ler, sei lá, o Drummond, o Fernando Pessoa. Não vai, tu vai ler aquilo. Não necessariamente, mas muito provavelmente. Por quê? Porque você tem que ter um estímulo para sair do Paulo Coelho para alguma outra coisa. Você não vai, assim, de repente, Saulo, olha, Paulo é o caminho do Damasco. Não. É um negócio que você vai ter que ter assim, olha, veja bem. E aí você vai chegar à conclusão, meu Deus do céu, olha o que eu estava lendo, né? E assim, se você consome determinado tipo de produto cultural, né, de tal. Então, assim, a única coisa que você pode dizer assim, o cara é alfabetizado, porque ele lê, né? E diria uma outra coisa, as pessoas rigorosamente, eu acho só porque acho mesmo, não sei, acho mais porque talvez um ou outro lá, que produz Meia Hora, sobretudo o Humberto, né? Não, assim, o Meia Hora não é exatamente um jornal lido, né? É um jornal visto, é um jornal muito mais de imagem. E é sobre tudo isso, esse tipo de público, e isso foi uma experiência pessoal óbvia, mas que assim, a gente está tão inserido num determinado contexto que a gente não percebe certas coisas. Então, assim, a gente está acostumado a ler, assim, você lê, sei lá, rapidamente, uma matéria de 20 linhas. As matérias de Meia Hora não são extensas, né? Não é a revista Piauí, né? Pelo amor de Deus. Então, não é aquele negócio, livro muito grande, muito longo, muito pesado, muito, né? Muito grosso, não dá, né? Então, as pessoas leem as coisas em pílulas assim. E um cara que trabalhava lá em casa várias vezes, né, fazendo reforma, não sei o quê, consertando coisinha e tal, me deu, não sei qual jornal, não foi Meia Hora não, deve ter sido Extra ou Dia, uma notinha de nada, uma besteira, uma tripinha daquela. Aí eu li assim, 2 segundos, paf. Aí ele falou assim, já leu? Eu falei, já. Aí ele falou assim, é porque eu leio. Aí ele mostra como é que ele lê, pá. Se me mandarem erguer uma parede, eu vou ficar um dia inteiro e vai sair torto, porque eu não sei fazer aquilo, entendeu? Não boto o prumo direito e tal, e ele ergue aquela parede em meia hora. E eu leio um texto em 2 segundos e ele lê em meia hora também, entendeu? Quer dizer, é difícil, porque ele não está acostumado àquilo. Então, assim, isso é um problema que a gente, em geral, não percebe, porque a gente está tão envolvido com a nossa atividade, que é uma atividade em que a leitura é corriqueira e tal, e a gente está adestrado, assim, esse adestramento quase do cérebro, né, para você
agir de uma determinada maneira. Então parece que todo mundo age assim e as pessoas não agem assim, né? É só você fazer essa comparação. Eu tenho uma competência que o outro não tem e vice-versa, e se me desafiarem a fazer aquilo que ele faz, eu não vou conseguir. Se eu puser uma azulejos na parede, eu não vou conseguir. E ele vai conseguir. No entanto, ele não lê como eu leio. E aí um jornal como esse, dirigido prioritariamente a um público como esse, vai ter esse cuidado. E basicamente um jornal como Meia Hora é consumido pela sua primeira página. Simplesmente isso, assim, você de repente vai lá dentro e vai ver alguma coisa que possa chamar atenção e tal, mas o principal que captura é a primeira parte. Assim, para concluir, uma coisa que o João falou assim, não tem matéria sobre saúde, sobre crise talvez não tenha, mas o próprio filme mostra algumas matérias que até o Henrique diz, essas para mim são as matérias principais. Cascata descarada, assim. Aliás, o cinismo dos caras, eu vou te contar, é de doer, eu vou vontade de ir, sabe assim, puxa vida, porque me irrita. Mas assim, aí você vê que não tem graça, né? Não tem piada quando fala, e o povo, como é que fica? Tipo assim, indignados, né? Aqui a questão do transporte, não sei das quantas. Sabe assim, é o tipo da coisa que não chama atenção e não é característico do Meia Hora. O que é característico do Meia Hora é a piada, né? É a graça, é o duplo sentido, é o escracho, é o grotesco, é tudo isso que faz um jornal diferente dos outros dirigidos a esse mesmo público. E que está na tradição, enfim, do Notícias Populares, de jornais, né, semelhantes assim, que tiveram sua época também. Bem, é isso, senão a gente não quer que a pessoa